Amigas e amigos, as revelações que estão na capa da revista Veja, que acaba de chegar aí às bancas, revelando essas conversas promíscuas entre o procurador-chefe da Força Tarefa da Operação Lava Jato, o Deltan Dallagnol, e o desembargador do TRF4, que é o relator da Lava Jato lá no TRF4, a segunda instância, naqueles lá dos três patetas, é o chefe deles ali, o desembargador João Pedro Gebran Neto. É apenas a comprovação de um método de governo. Isso é um detalhe fundamental para a gente entender a esta altura do campeonato exatamente o que está acontecendo no Brasil. Eu sempre disse aqui, sempre escrevi, esse canal começou em meados de 2016 exatamente para acompanhar a farsa da Operação Lava Jato. A intenção inicial era essa, e eu venho mantendo isso, pesquisando, analisando, comentando. E antes eu tinha feito várias matérias, artigos, desde a época da farsa do Mensalão, onde eu escrevo sobre isso, analisando o início da marcha dos cachorros loucos, aquela virada em meados de 2013, que tinha exatamente um script. E isso foi se cumprindo fielmente, porque não se trata aqui de ser, eu sempre digo, ser pitonisa, ser mãe de Ná, ser Nostradamus. Se trata simplesmente de ter uma compreensão mais científica da história, dos processos sociais, do conhecimento histórico, o sentido ideológico das forças políticas que se movem de acordo com os interesses econômicos. Tudo isso eu tenho comentado aqui, tenho falado, as coisas vão acontecer assim, 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 tem acontecido assim, 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 e vão prosseguir neste diapasão, porque a realidade deles é essa. São mundos distintos, mundos diferentes, tem um mundo do povo, dos trabalhadores e tal, e tem um mundo dessa turma aí da bufunfa que vive aí na farra financeira, vive ainda com a ideologia dos resquícios dos regimes pré-revolução francesa, etc, etc. Eu tenho comentado isso aqui sistematicamente, e eles vão se enterrando na lama. Eles só podem fazer a sustentação desse regime com base nas práticas que a gente conhece muito bem: corrupção desbragada, desavergonhada, e a Lava Jato é o símbolo máximo disso, de um agrupamento corrompido, absolutamente corrompido, e ela foi criando um espectro, porque os corrompidos vão se juntando. Eu sempre disse isso aqui, é mais ou menos como um polo atrativo, A Lava Jato foi atraindo todo tipo de gentalha, de escumalha, de corruptos, ladrões, sonegadores, e vai juntando tudo isso num processo político, que é isso que nós estamos vendo aqui. Quando a gente vê essas revelações, quantas vezes eu não falei desse João Pedro Gebran Neto aqui? Quantas vezes? A relação dele com o Moro, de compadrio, que a defesa do Lula chegou a mandar um requerimento pedindo esclarecimentos sobre essa relação de compadrio entre eles, se havia realmente alguma formalidade nesse compadrio, ou se era mesmo coisa de compadre, de amigo, eu faço um favor para você, você faz um favor para mim e tal, e nisso a gente vai ferrando meio mundo. Vai desgraçando a vida de um, desgraçando a vida do outro. O que interessa é o nosso. A gente limpa aqui, você me ajuda aqui, que eu ajudo ali. É corrupção, corrompido, sim. No dizer daquele deputado lá, o Glauber Rocha, que ele chamou o Moro de juiz ladrão, exatamente o que acontece. Ele fez uma analogia, o árbitro de futebol, que entra num conluio, numa lógica, de clube assim, clube assado, que tem mais influência, que tem mais mídia, que tem, e ajuda um time aqui. A gente sabe como acontece, quem acompanha futebol sabe disso. É a mesma lógica de corrupção, Esse Gebran Neto estava em Cascavel, quando ele saiu foi o juiz Sérgio Moro no lugar dele, Eles são muito próximos, não tem como negar, eles negam, Sempre negaram, procuram manter, na mídia eles não aparecem, mas quem conhece a história, eu conheço, eu sei. A Rosângela Moro, a esposa do Sérgio Moro, deu entrevista na revista Veja, dizendo que ela foi para lá quando o Sérgio Moro foi para Cascavel, e lá ela montou um escritório de correspondência dos escritórios de advocacia de Curitiba para representar a região. Não sei exatamente o que ela representava lá. Certamente tem ligações aí com o poder público, possivelmente, não certamente. Que ela dizia que ela ganhava um salário mínimo por dia. Lógico que isso tem influência de toda essa gente, de Gebran Neto, de Sérgio Moro e etc. Agora o Deltan Dallagnol conversando com o Gebran Neto, grande novidade. Tem mais, eu sempre falei aqui a questão dos doleiros. Importante isso. Vamos ver se o The Intercept Brasil, a Veja, a Folha, o Reinaldo Azevedo vão chegar aos doleiros. Aí que a porca torce o rabo, o favorecimento. Essa história mesmo, aqui da conversa do Deltan Dallagnol com o Gebran Neto, é para favorecer aí a indústria da delação premiada. A Sádia, se eu não me engano, esse delator aí que está cumprindo
a pena no regime aberto, essas coisas, as maracutaias, os conluios, tudo isso a troco de quê? De um tribunal anti-Lula. Olha aí, é importante compreender como as coisas se ligam, se fecham. A máfia que se constituiu, né, com esse nome Operação Lava Jato, né, com vermes comandando, porque são vermes rastejantes que se rastejam, né, ferrando um, ferrando o outro, criando, né, todo tipo de malandragens aí, né, uma organização realmente barra pesada. Eu sempre disse isso aqui, né, tem aqui alguns, é aquela história, né, estou até aqui lendo uma frase atribuída a Abraham Lincoln, né, que ele disse que pode se enganar a todos por algum tempo, pode se enganar a todos por algum tempo, pode se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo. Se é dele ou não, eu não sei, mas a frase retrata exatamente esse comportamento aí dessa turma da Operação Lava Jato. É isso aí, né? Foram enganando, agora estão revelando tão somente o que eu falo aqui há muito tempo. Só isso. Esses compadrios todos aí, a gente sabe, tem mais coisas. Essa relação com a PUC, do Moro com a PUC do Rio Grande do Sul, que eu pedi esclarecimentos lá e a PUC falou, não, a gente não fornece esse tipo de informação. Por quê? Estão escondendo o quê? Só falar, o contrato é assim, tal, eu sou jornalista, sou profissional, reconhecido pelos poderes da República, eu tenho direito de saber. Não, a gente não fornece esse tipo de informação. Isso é conluio ou não é conluio? E outras coisas mais, tem mais, enfim, eu falo aqui muito sobre essas coisas. A relação da Rosângela Moro com as APAES, com o escritório lá que o Luiz Nassif desvendou, lá do Arnes, né? E parente do senador e tal, lá do Paraná, essas coisas todas. O caso de Maringá, esse é o ponto de partida. Ali começou essa história de doleiros e não sei mais o que. É importante, né, estar envolvido esse Petralha, que é presidente do Atlético Paranaense, conhecido lá no Paraná, né, Jaime Lerner, Álvaro Dias. Vejam que eles se juntaram todos nessa organização chamada Operação Lava Jato. É um polo de atração de malandros, né? A revista diz aqui, a matéria é assinada pelo Fernando Molica, jornalista experiente, trabalhou na Globo, Greenwald, o João Pedroso, o Leandro Rezende, Pedro Paduan, que colaborou, Vitor Poug, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Diz aqui que nos chats há sempre a possibilidade de os participantes exagerarem situações ou se portarem de forma fanfarrona, fingindo intimidade com pessoas importantes. Considera-se, no entanto, o histórico dos diálogos, considerando-se, no entanto, o histórico dos diálogos, nos quais fica evidente um grau indesejável de promiscuidade entre autoridades que deveriam manter independência, é mais provável que as conversas entre Dallagnol e Gebran tenham realmente acontecido. O Dallagnol é um medíocre, a gente sabe disso, fanfarrão, mentiroso, pregador de mentiras. Vai nas igrejas aí, eu falo sempre dele aqui. Quem é o Deltan? O Deltan, é isso, o Deltan, aqui é uma mediocridade. Eu falei, eu sou o Deltan, faço isso, né? Fala com postura, né? O que eu falo? O Sérgio Moro parece sei lá, um Fusca enguiçado, né? Que não sai do lugar, sabe? Aquele lugar, o Robertson postou. Meu Deus do céu, como diz o Milton, o locutor lá, Milton Leite, né? Que fase, né? Nas mãos de quem o Brasil foi cair desse tipo de gente, esses rebotalhos, né? Rebotalhos, restolho aí do que há de mais degenerado na sociedade brasileira, a serviço desse mundo aí e tal. Aí diz aqui ainda que a luta contra a corrupção, a revista Veja aqui, né? Querendo dar uma lição de moral e tal, né? A gente sabe como é que são essas coisas. Quem trabalha aí na mídia, mais ainda. A luta contra a corrupção precisa continuar, mas sempre respeitando as normas constitucionais. Citado em um dos diálogos por Deltan Dallagnol, que escreve para colegas do Ministério Público Federal. Ahá, uhul, o Fachin é nosso. Olha aí. Quem é o Deltan? É isso aqui. Ahá, uhul. Parece que é da turma da Xuxa. É isso aí. Após um encontro entre os dois, Edson Fachin, durante um evento no Paraná, realizado no dia 8, disse à plateia, aspas, ninguém está acima da lei, nem mesmo o legislador, nem o julgador, muito menos o acusador. Aí a Veja diz, o discurso parece sob medida para a dupla Moro e Dallagnol, e pode servir também para Gebran. Serve também para o Fachin.
O que o Fachin tem feito, efetivamente? Agora ele está tirando dele, claro. Né? Não me misturo com essa gentalha. Só falta ele... Gentalha, gentalha, gentalha. O personagem lá do Chaves, né? Aí a gente vai, evidentemente, compondo as coisas. Eu falei aqui da reforma da Previdência. O que é essa reforma da Previdência? Se não tudo isso, o resultado de tudo isso de corruptos. Quem votou na reforma da Previdência? Corruptos. Claro, corruptos. Eu não sei, tem as emendas, aí não sei a legalidade disso, né, liberação de emendas e tal. Eu não vejo assim, num primeiro momento, né, favorecimento pessoal, né? Evidentemente que isso é de outra esfera, tal. A gente não pode fazer acusações como a mídia faz, a direita faz, os cachorros loucos fazem contra a esquerda, o Lula, sobretudo, e tal, né? Não podemos ser cachorros loucos de esquerda, né? Latir no mesmo diapasão, ou nem no mesmo nem diapasão nenhum, nós não podemos latir. Nós não somos loucos, malucos, nós somos centrados, pesquisamos, falamos em cima de fatos, em cima da realidade. Não fazemos conjecturas nem acusações, né? Ao contrário do que faz o Globo num editorial que fala o poder de convencimento para a reforma da Previdência. Aí ele pega o quê? Os tais dissidentes aí dos partidos de esquerda, sobretudo o PDT e o PSOL, que, né, teve lá algum... PDT, PSOL não, desculpa, PSOL. PDT e PSB. Aí eles dizem que eles leram a proposta, viram que a Previdência não tem viabilidade, o Globo dizendo, não tem viabilidade, não sei o que. Aquela história que eu comentei no vídeo passado, mentiraiada, que eles estão olhando como classe dominante lá de cima do clube privado para o Povarel. Né? Tem uns ganhando muito aqui, ó, tira desses aqui e tal. Né? Sim, mas e os privilégios deles, que eles não pagam impostos, que eles metem a mão no orçamento, essas coisas todas, nas estatais, enfim, né, escraviza o povo, roubam os direitos do povo conquistados com luta, como a aposentadoria, né, a legislação trabalhista, etc, etc, e eles roubam, tiram o sangue do povo para viver lá, como nababos, né, aí diz que espera-se como se comportarão as direções partidárias, o Globo dizendo, sob o risco de ficarem bem menores no Congresso caso expulsem os deputados. Esse tipo de questão, porém, não contaminou os partidos de fé ideológica rígida, à beira da religiosidade, que é PT, PCdoB e PSOL. PT, PCdoB e PSOL. A forma como eles tratam totalitária, autoritária e tal. Uma coisa é você argumentar, eles acreditam, né? O PT, o PCdoB, o PSOL acreditam que a injustiça, né, que tem dinheiro demais sendo consumido no mercado dos títulos da dívida pública, que é injusto o povo pagar imposto e essa turminha de Wall Street meter a mão no imposto. Então eles acham assim, pensam assim, tem as razões deles e tudo mais. Isso é um argumento que se usa. Como a gente usa aqui. Eles acham que é normal esse clube privado meter a mão no orçamento, nas estatais, no patrimônio público, no pré-sal, né, tirar dinheiro da educação, da saúde, da aposentadoria e tudo mais para eles viverem como nababos. Né? A gente fala que eles consideram isso normal. Eles ficaram aí quase 400 anos como senhores de escravo na Casa Grande e para eles é normal. Tem direito de defender isso e tal. Agora, o que eles não têm direito é de mentir, fazer isso. Agora, quando se defende e fala, não, isso está errado, aí são partidos de fé ideológica rígida à beira da religiosidade. Poderíamos devolver, mas não é o caso. Né? A religiosidade, a fé ideológica rígida e tal, tem pureza, né? Tem sentido de caráter, né? Seja na questão ideológica, na questão política, mesmo na questão ideológica, na questão religiosa, quem professa a religião de verdade, não os vigaristas picaretas aí. Poderíamos dizer a mesma coisa deles, tem fé ideológica e tal. Agora eles não têm. Eles têm picaretagem, malandragem, ladroagem. É o mundo deles, eles vivem assim. Quem vive, né, com retidão, com caráter e tal, tem fé ideológica rígida à beira da religiosidade. Poderia dizer graças a Deus que somos assim. Quem acredita em Deus, né? Graças a Deus que somos assim. Né? Podemos dizer, inclusive, mesmo que não acredita, pode dizer, né? Felizmente nós somos assim. Acreditamos, sim, com a fé ideológica rígida à beira da religiosidade, que nós temos que ser solidários, honestos, vivermos de maneira correta, não viver no mundo da lama, no mundo de Sérgio Moro, de João Pedro Gebran Neto, de Deltan Dallagnol, dos Marinho. Jamais, jamais. Quem tem um mínimo de dignidade jamais viveria como essa gente aqui.
Essa é a diferença ideológica. Vive como povo, povão aí, né, que batalha, que luta, né, não se mete com as encrencas de malandros, de Operação Lava Jato, de Grupo Globo e etc, com o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, nessa negação de impostos, exploração do povo, escravização do povo. Essa é uma diferença fundamental. Aí diz aqui, diante da patrulha, Tabata, aquela lá que votou contra, usou a rede social para explicar que não vê a reforma como do governo e que ela é urgente e necessária. Também para reduzir as desigualdades, pois entende que o atual sistema previdenciário transfere renda de pobres para os ricos. Mas quem são os pobres? Quem são os ricos? Veja que ia comprar Tabata, acho que é Tabata Amaral o nome dela, olhando lá de cima. Tá? Ou a Globo falou que lá embaixo, aquela turma lá, ó, tem lá uns ricos que estão ganhando mais do que os pobres. O que nós temos que fazer? Fazer os ricos ficarem pobres igual aos outros. Tem caráter nisso? Tem ética? Tem retidão? Por que ela não foi estudar o orçamento? Por que ela não foi estudar o mercado de títulos da dívida pública? É isso aí. Essas questões a gente vai entendendo, né, o que é ser venal. Venal. As pessoas se vendem por diferentes motivos, né? Não vou fazer aqui, como eu disse, não sou mãe de Ná, nem pitonisa, nem Nostradamus, muito menos, né, acusador de quem quer que seja. Simplesmente eu estou deduzindo aqui por um raciocínio lógico. Ela e os outros claramente se venderam por algum motivo. Não se venderam por dinheiro, não é isso. Venderam até por status, né? Eu vou sair na Globo, a Globo vai me elogiar, lará, né? Igual Deltan Dallagnol. Uhul, uhul. Faça-me o favor. Ô Tabata. Vamos ser sérios nas coisas, né? Não seja Globo. Né? Serviçal da Casa Grande. Vergonha. Né? Enfim, é isso. É o projeto de poder da Lava Jato, da reforma trabalhista, da PEC 95, da reforma da Previdência e tal. E lá na vá. Para onde? Não sei. O que nós temos que fazer é impedir que ela nave vá. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.